Dia 23 de setembro de 2021. Então estamos aqui para mais um capítulo deste livro maravilhoso que é a Meditação Contemplativa. O capítulo 6, Meditação Contemplativa, do livro A Vida Contemplativa. Então, deste maravilhoso livro, A Vida Contemplativa, e estamos no capítulo 6, onde vamos discorrer sobre meditação contemplativa. Bom, lembrando que antes de qualquer estudo que nós formos fazer, qualquer atividade, nos sentamos para primeiro ponderar, preparar a consciência para receber aquela informação. Pois tudo no universo é energia e informação ao mesmo tempo. Certo, meus irmãos? Então, tudo no universo é energia e informação ao mesmo tempo. Então, precisamos nos conectar. Precisamos preparar a nossa consciência para receber esta verdade, para receber os ensinamentos do Espírito. Preparar para entrarmos em fase com a energia onipresente. Vamos lá então para o nosso estudo. Toda a harmonia de sua vida e o sucesso das atividades de sua vida dependem de sua lembrança e prática de meditação. Bom, já na primeira frase deste capítulo, já nos deparamos com a mais tenra e pura verdade, porque sem parar os nossos pensamentos, porque são mais de 70 mil pensamentos dia, são mais, a mente é tagarela, ela fala demais, gera ansiedade, preocupações, medos, tabus, preconceitos, as zonas de conforto, toda a programação que está implícita dentro do cérebro reptiliano. E com a ponderação, por isso que nós falamos aqui, neste início, que antes de qualquer atividade, antes de você sair para ir pagar uma conta, você senta, você relaxa a sua mente e deixa que o Espírito onipresente vá e faça o trabalho de pagar uma conta, de dar uma aula, de gravar um vídeo, de fazer qualquer coisa no modo de vida externo. Deixe que esse espírito que vem de dentro de você seja a sua realização, o seu leitmotiv, né? A sua motivação, a sua movimentação externa. Deixe que esse espírito faça o trabalho, não você. Então você sai fora e deixa o espírito que está dentro de você atuar. Então todo o nosso sucesso, toda a nossas atividades da vida, a nossa transição, a nossa vivência aqui dentro deste planeta tão conturbado, né, meus irmãos? Tão desorganizado e então de tão pouco entendimento sobre a realidade, nos provém desta prática de meditarmos. Então, antes de cada vídeo que nós gravamos aqui, nós praticamos a nossa meditação, nós praticamos esse ponderamento, esse silenciar da nossa mente e deixamos que o Espírito venha e faça o seu trabalho. Deixamos que o Espírito onipresente, as consciências, que são inúmeras consciências, venham e façam o trabalho, falem um pouquinho do que é a experiência espiritual, do que é a realidade. Nós aqui estamos deixando se levar por esse trabalho, somos um canal de transferência desta informação. Continuamos a leitura então aqui, ó. Uma meditação deve ser direcionada para a realização da unidade com Deus. Não foi o que nós falamos? Deixar o Espírito onipresente atuar. Você sai fora e deixa o Espírito onipresente. Esse sair fora vai educando o seu ego, vai doutrinando o seu ego para que o seu ego seja um instrumento desta verdade, deste espírito que é a única vida. Você não deve estar pensando em qualquer demonstração desejada ou em qualquer bem desejado em sua vida, em qualquer pessoa, circunstância ou condição específica.
Toda a sua atenção deve ser dada à realização de Deus, sempre tendo em mente que o reino de Deus está dentro de você, nem aqui nem lá, mas dentro de você. Você nunca vai encontrá-lo procurando ou em qualquer outro lugar que não seja dentro do seu próprio ser. Uma vez que você perceba que você está procurando, uma vez que você perceba o que você está procurando está dentro, você dará toda a sua atenção, pensamento e atividade a esse ponto dentro de você. Não dentro do seu corpo, mas dentro da sua consciência. Não pense em nenhuma parte do seu corpo, de qualquer órgão ou função do corpo. Pense apenas em algum ponto da sua consciência e lembre-se de que em algum lugar existe um ponto de contato, um ponto em que você e seu pai se tornam conscientemente um. Você e seu pai já são um, mas essa relação de unidade não é benéfica para você até que haja uma percepção consciente disso. Para que se possa haver uma percepção consciente da única presença e realidade que existe, a realidade última do universo, é preciso que nos aprofundamos dentro do conceito, primeiro conceito e depois acreditar que ali onde você está é solo sagrado e que ali não há nada mais que a presença de Deus agindo em você e em qualquer forma ou circunstância que possa aparecer manifesto em sua percepção visual. Há demasiados alunos que porque foram ensinados que eu e o Pai somos um e que eles são filhos de Deus, acreditam que isto é tudo o que é necessário para trazer harmonia à sua experiência. E isso não é verdade. Deve haver um contato real, deve haver uma experiência real de unidade. Algo deve ocorrer dentro deles que traga a certeza de que eles perceberam a presença. Então esse contato, gente, real, no início, da caminhada, ele se torna gotas. São gotas, são conta-gotas, assim. Você percebe a presença de Deus dentro da meditação, você aprofunda, você silencia a mente e ali você encontra uma harmonia e paz. Quando você sai da meditação, você se depara novamente com o mundo real, o mundo virtual no qual nós estamos inseridos através dos nossos 5 sentidos físicos, tá? Então, dentro dessa percepção de separação e de inclusão dentro do mundo virtual, no qual nós estamos inseridos para que se haja a transcendência dessa experiência, no qual nós ganhamos a maturidade emocional para trilhar este caminho. E aí, por isso que nós devemos sempre continuar as práticas de meditação e estudo ad infinito. Por quê? Porque a consciência, ela vai permeando da verdade. São conta-gotas. E dentro da meditação são níveis de percepções. A mente, ela continua falando, ela não vai parar de falar nunca e nós nunca podemos tentar parar a mente, tá? Então, nós vamos continuando e essa sinergia de forças vai se transcendendo, ou seja, transformando. O ego, ele vai se reeducando. O nosso emocional, ele vai ganhando maturidade. E aí nós vamos avançando passo a passo dentro deste caminho. Tá ok? Vamos chegando ao nosso subtítulo aqui. Cada meditação seja que cada meditação seja uma experiência individual. Cada meditação, gente, quando nós nos sentamos para ponderar ou quando nós estamos em meio a uma turbulência e nós precisamos silenciar, muitas vezes nós não temos como fazer isso. Então, nós vamos passar uma dica para vocês, que aprofundem no que vocês estão vendo, no que vocês estão sentindo. Questione esse sentimento. Dentro daquele conflito, aprofundem. O que há por trás desse conflito? Será que por trás desse conflito, observem o que cada ser representa dentro daquele conflito. Vão aprofundando, vão aprofundando, vão aprofundando dentro deste conceito até vocês chegarem na impersonalização.
Porque primeiro a gente personaliza, mas esse personalizar ele dura poucos segundos, nanosegundo a gente transforma essa personalização em impersonalização. Porque nós intencionamos o quê? Que só existe a realidade última deste universo, só existe uma única onda, só existe a percepção consciente de um único Deus, de um único Espírito, de uma única presença, onipotente, onisciente, onipresente. Então, dentro dessa percepção, dentro dessa viagem interior onde nós vamos levantando essas plataformas de concreto que existe dentro do nosso cérebro reptiliano, ou seja, a transcendência do cérebro reptiliano para o neocórtex, porque aqui debaixo do cérebro reptiliano estão todas as crenças e as gravações. Quando nós começamos a abrir essa flor de lótus, nós começamos a transcender o cérebro reptiliano e nós abrimos realmente nossa consciência para receber as informações do canal divino em nós. Nós começamos a liberar. Então esta liberação, ela começa o seguinte, está entrelaçada à couraça. Então, quando nós vamos trabalhando a meditação, a couraça ela vai perdendo a força, mas ela ainda continua entrelaçada. Ela vai perdendo a força. Ela vai perdendo a força, mas ela ainda continua entrelaçada. E você vai praticando todos os dias, você vai se entregando. Você vai sentindo a presença consciente de Deus. Essa couraça ela vai começando a abrir, ó, pétala por pétala, até que ela comece a se abrir. E comece a se abrir, e esse conta-gotas embaixo ele vai fluindo devagarinho até que essa flor de lótus ela começa a se expandir e a consciência começa a ganhar forma, começa a expandir e a verdade começa a fazer parte do seu ser. O seu ser começa a emergir de dentro de você, se tornando um. Então, por isso que devemos praticar todos os dias. Enquanto isso, nós não podemos nos punir por esquecer de meditar, por esquecer de trabalhar esses conceitos, por acreditar que existe um governo que está nos prejudicando, mas o que devemos fazer? Devemos fazer todos os dias a nossa prática. Quantas vezes você está meditando por dia? 4, 5, 6 vezes, 7 vezes? Começa a meditar com o olho aberto então. Comece a perceber que ali onde está toda aquela turbulência está a presença de Deus. E que não existe mal algum naquela presença. Eu sei que no início é difícil, mas a gente vai soltando, vai soltando, vai soltando e vai soltando. Quando nós falamos alguma coisa para alguém, independentemente da forma como falamos ou como viemos nos manifestar aqui dentro deste mundo, então são N personalidades que recebem informação e que transmitem a informação. Primeiramente, nós não aceitamos, mas devemos levar isso para dentro de nós, que lá dentro vai ter uma ressonância com aquilo que foi dito. Com aquilo que foi dito e você vai relaxar e entrar em harmonia com aquilo que foi dito. Porque cada individualidade ela tem uma forma de passar esses conceitos. Tá ok, meus irmãos? Então vamos seguindo aqui. Hoje nós estamos numa suavidade aqui, nós estamos numa presença de harmonia e paz e amor. Esse conhecimento de ter feito um contato pode ter várias formas. Às vezes, quando esse contato é feito, ele é seguido por uma respiração profunda ou uma percepção de receber uma impressão, como se alguma mensagem estivesse sendo dada a você. Ou pode até mesmo ser a voz pequena e silenciosa, que às vezes é audível. Nunca podemos saber de que maneira a realização da presença de Deus se tornará evidente para nós e, portanto, nunca devemos preconceber como será a aparência ou a forma que deve tomar. Nunca devemos esperar por visões ou acreditar que é necessário ouvir uma voz. Nunca devemos ter expectativas do que a experiência será, porque pode ocorrer uma forma e hoje e de outra amanhã. Pode haver um dia como um caminho e outro dia outro modo. Mas se estamos preconcebendo em nossa mente o que deveria acontecer, estamos tentando moldar a experiência de acordo com alguma ideia premeditada, em vez de deixar a experiência se desdobrar em nossa consciência. Ao meditar, lembre-se de que você não deve ter algum objeto, nenhuma meta e nenhum outro desejo além da experiência do contato com Deus.
ou da realização de Deus. Você não deve ter em mente nenhum objeto que deseja ou qualquer demonstração desejada. Você nunca deve ter em mente a cura da mente, do corpo, da falta ou do medo. Nunca você deve ter qualquer objetivo ou objeto além da realização de Deus e o reconhecimento da presença dentro de você. Então, nesse subtítulo aqui, foi apresentado o que realmente acontece quando começamos a meditar. Quando começamos a meditar, nós queremos intuir alguma presença, alguma voz, alguma orientação, que possamos acreditar que existe dentro de nós uma presença de um espírito onipresente, mas isto é impossível. Somente a partir de nós deixarmos a nossa maneira de pensar, ou seja, desistirmos de nós mesmos, é que poderemos alcançar esta paz interior. Mas isto é um exercício, por isso que nós passamos aqui para você o desenrolar da couraça que é gerada pela consciência material, no qual nós estamos inseridos aqui. A consciência material, ela entrelaça, ela cria resistências, ela cria fisiologia, e essa fisiologia ela pode ser manifestada de várias formas. Uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Dentro da meditação você não consegue meditar, você fica impaciente, você para com a sua meditação. Por quê? Porque isso é uma resistência interna, é uma autossabotagem, é um mecanismo gerado pela consciência material, que está intrínseca dentro desse cérebro reptiliano. Então, de qualquer forma, se você sentir algum desses sintomas ou sentir esta pressão, não tem problema, você para a sua meditação, tá? Você para a sua meditação e comece num outro momento novamente. Feche os olhos, relaxe o seu corpo, intencione a forma divina de ser que você é. Entre em contato com a natureza espiritual da sua própria presença e ali você entrega, você está imerso dentro do oceano deste espírito que é harmonia, paz, amor incondicional e infinitude e plenitude. Uma forma contemplativa de meditação sobre Deus. Então aqui neste subtítulo dentro do capítulo 6, nós vamos falar a página agora do capítulo, nós estamos na página 60 do livro, A Vida Contemplativa, que é o título deste canal. Uma forma contemplativa de meditação sobre Deus. Se você não pode rapidamente se sentir em paz com um tipo de atitude de escuta, olha o que nós falamos anteriormente aqui, né? Então você pode começar com uma meditação na qual você contempla Deus e as coisas de Deus. Você pode começar com a palavra Deus, deixando qualquer coisa entrar em seu pensamento sobre o assunto de Deus que deseja se desdobrar. Deus está mais perto de mim do que minha respiração. Deus está aonde eu estou, porque eu e o Pai somos um, e nem mesmo a vida ou a morte podem me separar de Deus. Deus é a própria substância de minha forma. Até meu corpo é o templo de Deus, porque Deus o formou. Deus formou tudo este templo do universo. Deus formou todo este templo do universo. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deus fez isso à imagem e semelhança de sua própria substância. Deus é realmente minha identidade, constituindo minha individualidade. Se sou pintor ou músico, Deus me deu a inspiração e a habilidade. Se sou romancista, Deus me deu as ideias com as quais trabalho e a habilidade de expressá-las. Se eu estou em um negócio ou uma profissão, Deus é a inteligência que governa a minha atividade. De fato, se eu sou saudável é porque Deus é saúde do meu semblante. Deus é minha fortaleza e eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. E é por isso que somos inseparáveis e indivisíveis. Deus em mim é o reino de Deus dentro de mim. E nesta unidade está o relacionamento divino entre pai e filho. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Minha filiação a Deus me dá direito a tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem. Nem em virtude de eu ser bom, não em virtude de merecê-lo ou ganhá-lo, porque em minha capacidade humana dificilmente posso ser digno de Deus,
Mas por que sou filho de Deus? Porque o relacionamento entre Deus e eu é um relacionamento de unidade, porque Deus decretou: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Por causa disso, a graça de Deus é minha. A graça de Deus não é algo para ser ganho ou merecido. A graça de Deus não é algo que acontece no futuro. A graça de Deus atua dentro de mim. Agora, a graça de Deus funciona para me apoiar, manter e sustentar. A graça de Deus funciona como minha inspiração, minha habilidade e minha integridade. Qual de vós poderá acrescentar um cúbito à sua altura? Isto é uma percepção que nos chega agora com este trecho lido. Por quê? Porque a graça de Deus já nos pertence, já é nossa essência, já é nosso interior. Por isso que qualquer pensamento, qualquer manifestação, qualquer sentimento, nós criamos aquilo para nós, porque nós estamos em unidade com o Espírito onipresente, porque é a onipresença. E essa onipresença é uma onda que carrega toda a informação. Em termos de física, é uma onda que permeia passado, presente e futuro, e há um contínuo espaço-tempo implicitamente nesta onda, de infinitas possibilidades, que é o próprio navegar, que é o próprio dançar a valsa do Espírito onipresente, a valsa da harmonia. Então, é uma valsa, é uma dança. As partículas, elas dançam no universo, elas estão permeando naquela harmonia, na alegria, no desenho do amor, que elas formam inúmeras formas dentro deste emaranhado de infinitas possibilidades e probabilidades. E aí, quando nós entramos em algum sentimento, porque o sentimento é energia, e energia com energia da interferência construtiva, criando aquilo para a sua vida, trazendo aquilo que você intenciona. Então, aquilo que você intenciona chega a você pelas suas percepções, pelas suas crenças. Então, por isso que é importante, meus irmãos, praticar a meditação, praticar o contemplar, o silenciar da mente, vencendo a você mesmo. Porque se não vencer a você mesmo, nós ficamos só no aprendizado superficial e não nos aprofundamos dentro daquilo que é o nosso propósito de voltar para a nossa verdadeira casa. Eu não tenho integridade própria da qual me gabar, nem honestidade minha, nem moralidade própria, nada do que eu possa me gabar, porque Deus constitui a integridade do meu ser. Deus constitui minha capacidade de trabalho e Deus constitui minha capacidade de pensamento e inspiração. Filho, tudo que eu tenho é teu. Portanto, Deus é toda a minha capacidade infinita. Deus constitui a natureza infinita do meu suprimento. Meu suprimento não se limita à minha atividade, ao meu reconhecimento ou sabedoria, ao que posso ganhar ou ao que qualquer um pode me dar. Meu suprimento é limitado apenas à natureza infinita do dom de Deus. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Tu és herdeiro comum e tudo que eu tenho, meu suprimento é tão infinito quanto a capacidade de Deus é doar. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Toda esta terra, os céus, o sol, a lua e as estrelas, todos os peixes do mar, todas as aves do ar, todo o perfume das flores, tudo isso é meu porque, filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então a gente leva essas palavras para dentro do nosso próprio ser, para dentro deste templo, que é o templo de Deus vivo, gente, para dentro da meditação. Tudo isso que nós estamos lendo, você pode, por um instante agora, fechar os olhos e escutar estas palavras. Essas palavras vão fluindo dentro de você, vão afrouxando esta couraça que permeia a sua mente, esta crença de que nós estamos todos separados e que você é separado de todas as formas e de todas as coisas, que você está separado do suprimento, que você está separado do relacionamento, que você está separado da vida em si. E você vai se deixando, você deixa, mesmo com as resistências internas fisiológicas criado por esse mecanismo de defesa ou a autopreservação que gera o cérebro reptiliano,
através dessa couraça criada pelo sistema de crença. Deus está mais perto que minha respiração. Deus está comigo se eu subir ao céu. Deus está comigo se eu fizer minha cama no inferno. Deus está comigo se eu ando pelo vale da sombra da morte. Não preciso temer nenhum mal, pois a presença de Deus está comigo e a presença de Deus vai adiante de mim para endireitar os caminhos tortos. A presença de Deus vai adiante de mim para preparar as mansões. A presença de Deus é a própria carne, vinho e água da minha vida diária. A presença de Deus é a garantia do meu suprimento infinito. Porque Deus é meu abrigo. A presença de Deus é minha proteção, a minha segurança, e eu encontro minha segurança e proteção dentro de mim. Eu carrego isso comigo na vida, na morte, porque carrego comigo a presença de Deus. Nesta meditação, tudo o que você fez foi contemplar Deus, a presença de Deus, a aliança com Deus e seu relacionamento com Deus. Você viveu em uma contemplação contínua da totalidade de Deus, da força de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Tendo chegado ao fim de seus pensamentos no momento, você agora fica quieto e espera que Deus fale com você. Você fica em silêncio enquanto seus ouvidos estão abertos, como se a voz pequena e silenciosa estivesse prestes a falar com você. Essa voz pode falar em palavras reais, pode surgir apenas como uma impressão ou um sentimento da presença de Deus, ou pode deixar você com nada mais do que uma respiração profunda. De uma maneira ou de outra, no entanto, dentro dos próximos 20 ou 30 ou 40 segundos, você sentirá isso e terá a convicção de que não está sozinho, mas que existe uma presença dentro de você. No momento em que você adquiriu essa consciência, você fez o seu contato consciente com Deus e alcançou a percepção consciente de sua unidade com Deus. Sua unidade sempre existiu, mas agora você tomou o passo mais importante de alcançar a unidade consciente ou a percepção consciente de sua unidade. Finalizamos aqui o nosso primeira parte deste capítulo 6, a meditação contemplativa, deste livro maravilhoso que é A Vida Contemplativa, a Bíblia de Consulta de Joel Goldsmith. Lembrando que nós vamos deixar aqui sempre abaixo dos vídeos o link de um grupo informativo sobre a classe de estudos, a nossa classe de estudos da Consciência Infinita, onde nós vamos estudar, já estamos estudando, então vamos estudar os conteúdos, trazer todo tipo de estudos e interpretar isto com a consciência, a metafísica, porque todo e qualquer estudo relacionado à consciência, os experimentos de física quântica, todos os acontecimentos chegam dentro desta verdade. Então, quanto mais nós aprofundarmos, quanto nós ativarmos, aguçarmos a nossa percepção consciente de que existe uma presença invisível que está nos sustentando, nos mantendo e nos abraçando neste exato momento, nos mantendo aqui, pelo puro amor incondicional, alegria e harmonia, nós vamos chegando mais perto e nos aproximando da unidade consciente com Deus. Então é isso que é o princípio do caminho infinito, através das meditações todos os dias. Quanto mais meditarmos, mais sensíveis nós vamos ficando, mais perceptível vai ficando esta presença deste ser onipresente, que é puro amor incondicional, que é a nossa própria presença, a nossa própria consciência, o ser individual. E aí nós vamos permeando dentro dos princípios do caminho infinito, dos princípios espirituais. Lao Tzu já dizia, o tal ele não pode ser manifestado, ele só pode ser sentido. E para sentir a presença do tal, é preciso nós praticarmos todos os dias de nossa vida esta realização consciente, este parar, esse silenciar a nossa mente, ou seja, vá transcendendo ou desmanchando ou limpando a nossa consciência, removendo esses concretos que estão dentro desta couraça criada
pelo nosso cérebro reptiliano, que é a nossa própria o princípio, né, da autopreservação. Preservação de quê? Preservação da sua existência como realidade. Resistência essa como realidade dentro de um mundo virtual, criado para a sua própria evolução. Então nós vivemos uma realidade, digamos assim, virtual. Dentro dessa realidade virtual, nós estamos dentro de um jogo. Em um jogo dentro da consciência una, onde nós trafegamos, onde nós temos cada um de nós nossas experiências e nós vamos soltando, nós vamos aprofundando dentro dos estudos espirituais e a iluminação da verdade vai chegando cada vez mais aparente. Cada vez nós vamos começando a acreditar. Dentro do filme Matrix tem uma parte que Morpheus fala: pense que é, acredite que é. Então nós devemos exercitar isso, pensarmos que nós somos, acreditar que nós somos unidade, nós somos espíritos onipresentes, nós somos seres espirituais, então todos estamos sobre esse mar, desse oceano do espírito que nos sustenta, mas dentro desse mar só pode haver harmonia, amor incondicional, alegria e plenitude. Então, se há alguma coisa contrária a isso, precisamos rever isso em nossa consciência. Ou seja, apaziguar os conflitos dentro de nossa consciência para que ingressamos dentro deste oceano de infinito amor e bondade. E aí nós vamos trabalhando, vamos meditando, vamos praticando, vamos estudando e ajudando, né? Compartilhando conteúdos, compartilhando o que nós intencionamos para ajudar novos irmãos que vão chegando nesta caminhada. Muito obrigado.